e pede também a intervenção do Supremo para disciplinar e preservar o material das investigações. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado a gravação pública, afirmando que a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. O juiz disse ainda que, sem sigilo, os investigados podem exercer amplo direito de defesa. E no dia seguinte, em novo despacho, o juiz afirma que entre a decisão e a implementação da ordem junto às operadoras foi colhido novo diálogo telefônico juntado pela autoridade policial. Moro afirma que não havia reparado antes no ponto, mas não vê maior relevância. Diz que, como havia justa causa e autorização legal para a interceptação, não vislumbra maiores problemas no ocorrido. Moro considera que não é ainda o caso de exclusão do diálogo, considerando o seu conteúdo relevante no contexto das investigações, e que a circunstância do diálogo, ter por interlocutor autoridade com foro privilegiado, não altera o quadro, pois o interceptado era o investigado e não a autoridade. Finaliza dizendo que, evidentemente, caberá ao Supremo Tribunal Federal, quando receber o processo, decidir definitivamente sobre essas questões. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse, saiu na sexta-feira. Ele considerou que as conversas interceptadas com a autorização da Justiça apontam que o propósito da nomeação era dar foro privilegiado a Lula e obstruir a execução de medidas judiciais. Na decisão, ele cita 4 grampos. A conversa entre Lula e o cientista político Alberto Carlos de Almeida, em que ele diz para Lula que ir para o ministério é a solução para resolver os seus problemas com a Justiça. A conversa entre o presidente do PT, Rui Falcão, e o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, em que Falcão, preocupado com uma possível prisão de Lula, pergunta o que acontece se ele for nomeado. A conversa entre Lula e a presidente Dilma, em que Lula diz que os poderes da União estão acovardados diante da Lava Jato. E o diálogo em que Dilma diz que está enviando um termo de posse a Lula para ser usado em caso de necessidade. Dilma disse publicamente mais de uma vez que a intenção era ter um documento assinado por Lula para a posse, caso ele não pudesse vir a Brasília. Os investigadores disseram que era para Lula ter em mãos e apresentar à polícia em caso de ação judicial. Para o ministro, o fato de a presidente Dilma Rousseff ter se manifestado sobre a conversa representa uma admissão pessoal não só da existência, como também da autenticidade do conteúdo da gravação. Gilmar Mendes disse que a nomeação de Lula tinha um objetivo de falsidade claro: impedir o cumprimento da ordem de prisão de juiz de primeira instância, uma espécie de salvo-conduto emitido pela presidente da República. No Supremo, não é comum um ministro derrubar a decisão de outro. A decisão sobre o caso deve ser levada ao plenário da Corte, que só volta a se reunir depois da Páscoa. E ontem à noite, a assessoria do Instituto Lula informou que a defesa de Lula apresentou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal ao presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, contra a decisão da última sexta-feira do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse de Lula na Casa Civil e determinou o retorno das ações e inquéritos contra Lula ao juiz Sérgio Moro. Os advogados alegam que a decisão é nula, pois caberia ao ministro Teori Zavascki, como relator da Lava Jato, examinar a decisão do juiz Moro de remeter os processos ao Supremo. Além disso, argumentam que Gilmar Mendes já havia se manifestado sobre o assunto fora dos autos, com pré-julgamento da causa. A ação pede que o STF suspenda o trecho da decisão que determinou o retorno das ações ao juiz Sérgio Moro, apontando que Lula já teria sido vítima de arbitrariedades praticadas pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Em nota, o Instituto Lula disse que a nomeação do ex-presidente para a Casa Civil não interrompe as ações, apenas transfere para o núcleo da Lava Jato em Brasília. Afirma que é falso dizer que Lula estaria fugindo de investigações e que ele não é acusado de nenhum crime, mesmo depois do que chama de verdadeira devassa e de intimidações a que foi submetido nos últimos meses. A nota ainda afirma que o ex-presidente vem respondendo com dignidade e serena confiança nas instituições e nas pessoas que têm a responsabilidade de encarná-las. A íntegra das notas do Instituto Lula e dos advogados do ex-presidente você encontra na página do Bom Dia Brasil na internet. Chico, Ana.
Ok, obrigado, Juliana. E como a gente viu aí, então, a defesa do ex-presidente Lula quer concentrar as ações contra ele no ministro Teori Zavascki. Alexandre Garcia, a estratégia é tirar tudo das mãos do ministro Gilmar Mendes, né? Bom dia. E tirar também das mãos do juiz Sérgio Moro. Enfim, só para a gente lembrar, a posse de Lula seria amanhã, né? A divulgação das gravações telefônicas apressou a posse para o dia seguinte da nomeação. Sobre a divulgação de conversas, há uma unanimidade nas cortes de países livres afirmando que o cidadão comum tem mais direito à privacidade que as pessoas públicas, especialmente as que exercem cargos públicos. O que fazem na intimidade é relevante para eleitores e contribuintes que têm o direito de saber. O que é dito na intimidade pode ser mais verdadeiro que o que é dito para o público por políticos. Essa é uma das questões que vão pautar o Supremo à luz dos direitos do artigo 5º da Constituição e os princípios da moralidade e publicidade do artigo 37. Uma outra questão que o plenário vai examinar é se o juiz Moro teria a obrigação ou não de revelar fato relevante do último telefonema, do termo de posse, né, que pode ser indício de obstrução da justiça. Num caso anterior, em que a Polícia Federal escutava Carlinhos Cachoeira, foram flagrados telefonemas com o senador Demóstenes Torres. O juiz julgou relevante revelar a fala do senador, embora o alvo da escuta não fosse Demóstenes, mas havia indício de comprometimento do senador com Carlinhos Cachoeira. O senador acabou perdendo o mandato e o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, justificou a ação do juiz. Hoje, como advogado da União, ele, ao contrário, acusa o juiz Sérgio Moro de haver divulgado uma escuta ilegal. Assim, os 11 juízes do Supremo, chamados de acovardados nesses telefonemas, vão ter muito a decidir e vão ter a Semana Santa para pensar bastante. Ana e Chico? Com feriado e tudo, vai ser uma semana mais uma agitada, né, Alexandre? E o governo não sai da defesa. Em outra frente, se prepara para rebater o pedido de impeachment da presidente Dilma. O prazo de 10 sessões começou a contar na sexta-feira. Ou seja, Juliana, tivemos sessão na sexta, hoje segunda, que é outro dia em que normalmente não há movimento aí em Brasília. Será que vai ter sessão para hoje? Já dá para saber? Ô, Ana, a ordem é não perder tempo lá na comissão, viu? Teve até trabalho no fim de semana de técnicos da comissão. E hoje tem reunião e o relator deve apresentar o roteiro de trabalhos. A Câmara dos Deputados vai tentar realizar hoje a segunda sessão para contar prazo para a apresentação da defesa da presidente Dilma. Não é comum em semana de feriado, mas a oposição disse que vai garantir presença mínima para abrir sessão do plenário da Câmara hoje, amanhã e quarta. É que cada sessão conta um dia a menos de prazo para a presidente Dilma entregar a defesa na comissão especial do impeachment. O prazo é de 10 sessões. Na sexta teve uma, faltam 9. É fundamental que não haja retardamento, que não haja procrastinação na decisão dos trabalhos dessa comissão, uma vez que o país vai estar parado olhando para o resultado do que está sendo feito na Câmara dos Deputados. A missão do PT vai ser a de garantir votos para barrar o impeachment. E o partido agora defende que se use o prazo máximo para a defesa. A proposta de impeachment é uma insanidade. Ela vai fraturar a sociedade brasileira. E por isso eu acho que quanto mais tempo demorar para ela entregar, melhor para discutir com a sociedade brasileira. Mas essa definição a presidenta terá nesta segunda-feira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse no fim de semana que não descarta ir à comissão especial para defender a presidente Dilma. Prazo de defesa encerrado, aí começa outro prazo. Mais 5 sessões para o relator concluir um parecer autorizando ou não a abertura do processo de impeachment, o que deve ser lá pelo dia 12 de abril. Isso se todos, a presidente e o relator, usarem o prazo máximo e se não tiver nenhum recurso. O presidente da comissão especial acha que o resultado da comissão certamente será uma prévia do plenário, que toma a decisão final na Câmara. Eu tenho a impressão que sim, porque os parlamentares ali representados na comissão, eles estão falando pelos seus partidos políticos também, porque foram indicações dos seus partidos, eu imagino que refletiria a média da casa.
Mas essa é só a primeira parte da história, porque o plenário do Senado pode mudar o que for decidido na Câmara. E a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou na sexta-feira o apoio ao impeachment. Em 1992, foi a OAB, com apoio da Associação Brasileira de Imprensa, que pediu a abertura do processo de impeachment de Fernando Collor. A Ordem vai decidir se apresenta um novo pedido contra a presidente ou se apoia o que já está em andamento. A Ordem dos Advogados do Brasil tomou uma decisão com base em elementos técnicos, com base em provas que foram coletadas e que nos levaram a esta conclusão neste momento. Eu respeito imensamente a Ordem dos Advogados do Brasil, que, na verdade, adotou uma postura até diferente do que adotou no caso do presidente Collor, porque lá houve uma CPI investigando, e quando foi feita a investigação, a seu término, se pediu o impeachment. Aqui, há situações que não foram sequer investigadas, sequer inquérito foi aberto. E tem um prazo vencendo, importante no cenário político, mas é para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele tem que entregar até hoje a defesa no Conselho de Ética da Câmara, no processo por quebra de decoro parlamentar e que pode levar à cassação de mandato dele. Chico, Ana. Obrigado, Juliana. Olha,